ela. Muitas vezes, é, esse tipo de texto não é cobrado em vestibulares, tá? Mas há a possibilidade de eles sempre cobrar alguma coisa do tipo numa discursiva agora, por exemplo, né? Então, a opinião do aluno para esses concursos de vestibulares é muito importante, né? Ainda mais que eles agora abriram para essa questão de questões abertas, e vocês terem um senso crítico é muito importante, né? Se posicionar sobre até mesmo a opinião de algum veículo de comunicação. É muito importante. Vocês não têm noção de como isso é importante para vocês. Guilherme está em sala de aula? Tá, né? Botei falta para ele. Ô, professora, sabe meu maior medo? Tipo, nessa prova, é chegar na hora da redação, eu ler o tema e não fazer a mínima ideia do que se trata. É o meu maior medo, tipo, em relação a essa prova. Mas isso, Ana, eu não sei se alguém aqui de vocês vai fazer o Enem por experiência, alguma coisa do tipo, fizeram inscrição para vocês terem experiência. Não, ninguém fez inscrição para o Enem? É importante que vocês tenham. Agora tá, beleza, mas o ano que vem, vocês estarão no segundo ano, é muito importante que vocês tenham esse contato, sabe? Primeiro, assim, e a gente, em sala de aula, a gente sempre vai dando contato, colocando para vocês, né? A gente vai interpretar texto, interpretar. É porque vocês não tiveram esse contato ainda, né? É o que eu digo para vocês. Agora nós vamos trabalhar esses textos. Depois, no final, vai sobrar tempinho para a gente conversar sobre o que é uma dissertação de Enem. E eu vou mostrar os temas aqui para vocês, tá? Para vocês terem uma noção do que é e de como produzir o tema, né? Vão ter todas as competências, eu vou colocar para vocês, vou explicar, para vocês já terem uma noção, né? Para quando chegarem lá no segundo ano, já escreverem textos nesse senso crítico. Mas não é difícil, sabe, Ana Larissa? É interpretação, né? E a gente tem que saber o que está falando, mas o amadurecimento que a gente vai tendo ao longo do ensino médio vai nos permitindo ter isso, tá? Ter esse amadurecimento, ter essa visão diante daquele tema. E assim, ó, como eu falo para vocês, eu falo para todos os alunos, vou falar para vocês que eu falo para todos os alunos, né? A gente tem que estar muito bem informados sobre tudo, né? Sobre tudo, porque a gente não sabe o tema que eles vão colocar, meu Deus, né? Quem me dera, eu coloco muitos temas, né? Para os meus alunos, assim, de vários perfis, assim, mas a gente não sabe. Se a gente soubesse, né, do que se tratava o tema para poder ajudar os alunos, mas lá é surpresa, né? Então, por isso a importância da gente estar sempre treinando tudo, e a gente falar sobre tudo. O pior de tudo é você chegar lá na hora da prova da redação e você não ter o que falar sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Poxa, o que eu vou falar dele? Eu estou superficial, né? Saber relacionar as outras disciplinas dentro da tua redação, ter esse olhar, né, de interdisciplinar dentro do teu texto. Poxa, vamos supor, no ano passado foi a democratização do cinema, né? A democratização ao acesso do cinema Porra, meu Deus, democratização, gente. O que é democracia? O que é democratizar? O que é o ato de democratizar? Né? Eu tenho direito, democratização, eu tenho direito, ok? O acesso ao cinema, todos têm acesso ao cinema, há uma democratização em relação a isso, né? Quando a gente conversa, já conversei com vocês em relação a isso, que eu me lembro da fala da Ana Larissa e da Ana Beatriz, de shopping, onde é que estão os cinemas?
estão nos shoppings. Todos têm acesso ao shopping? Todos podem ir ao shopping? Não, né? Pois é, tanto que a gente falou que não é só tu pagar o cinema, tu tem que pagar o estacionamento e tudo mais, por causa que é dentro de um estabelecimento. E também tu tem que ter dinheiro para transporte para chegar até lá, né? Mas envolve muita coisa, né? E a maioria das pessoas, não sei se é a maioria, mas grande parte das pessoas não deve ter acesso. Não tem acesso, exatamente. Então, poxa, todo mundo ficou assim, mas como, professora, que tema mais tolo? Não, não é tolo. Não é um tema tolo, é um tema relevante. É cultura. Né? A gente tem que ter, o jovem tem que ter acesso à cultura. É cultura, é a mesma coisa do teatro. Né? Então, isso tudo a gente tem que pensar criticamente, a gente tem que fazer relacionar. O cinema está relacionado à arte. A arte, eu tenho a Helenice, eu tenho tanta coisa que eu posso. Onde é que surgiram os primeiros teatros? Né? Posso relacionar Teatro Vicentino, né? Que era aberto ao público, que ele escrevia para o público que passava ali, que eram representados nos coretos. Posso fazer uma contextualização bárbara em literatura, arte. Então, vocês têm que ter esse tino, sabe? De saber relacionar e saber sobre tudo, gente. Não saber muito, né? Assim, mas saber a ponto de conseguir escrever e conseguir ser crítico em relação àquilo dali, do que ele pediu, tá? É uma coisa. Em relação à estrutura, Ana, em relação à estrutura, a gente vai trabalhar isso ao longo do ensino médio, né? Mas o Sim, vestibular da. é que eu sei que é os Pode falar. assuntos mais comentados, geralmente, mas às vezes eles vêm com uns negócios assim, que tu se prepara com os assuntos mais comentados, já tendo certeza que vai ser um desses assuntos, e às vezes eles colocam uma coisa muito subjetiva, muito, sabe, que não tem nada a ver com os assuntos assim do momento. Sim. Sei É lá, que aí eu não. tenho medo de chegar um negócio que, tipo, a gente treinou um monte de coisa que é assunto do momento e tudo mais, e vir um negócio muito nada a ver. Mas é claro que a gente vai treinar bastante, estudar bastante, né? Claro. Sim, mas eu digo de relação à estrutura, de como se compõe um texto dissertativo de Enem, de como se. De como se. Deixa eu só. É como se a estrutura de uma dissertação Enem, como a estrutura de uma dissertação de UFSC, UDESC, isso tudo vocês vão ter a estrutura, tá? Podem ficar tranquilos em relação a isso. E o assunto, a coisa que eu peço a vocês é ficar muito bem informados sobre tudo, sabe? Não fechem a cabeça de vocês e de assunto nenhum. Eu não gosto de política, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Dane-se que você não gosta, tá? Dane-se. Nós temos. ah, nós temos que estudar, sabe? Em relação a isso. Nós temos que estudar, né? Porque a redação é uma prova muito importante mesmo, tá? Então vocês têm que botar isso em mente. Agora estamos terminando o primeiro ano, né? No segundo ano que vem nós vamos pegar mais junto, né? Porque querendo ou não, esse ano a gente não, né? Não teve um respaldo assim tão grande, pet a pet, né? Assim, de estar juntos, enfim. E aí vai tentar conseguir já incluir isso em vocês, tá? Mas em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Estrutura, agora o assunto a gente tem que falar, tem que debater. Vocês vão ter aula de atualidade com o Silney. Então, importantíssimo, né? Importantíssimo. Demais. Muito importante, tá? Mas então vamos lá. Coloquem lá, e olha só para vocês terem uma noção, a carta de leitor. Que texto mais tolo? Carta de leitor não é tolo. A carta de leitor, vocês já estão
aprimorando o ponto de vista de vocês em relação a uma notícia. Às vezes vocês concordam com o editorial ou não, como nós vamos ver os textos ali, né? Então, como a gente viu, tudo que é um argumento, tudo que é um ponto de vista, uma opinião de vocês têm que aprimorar isso, não fiquem com preguiça de pensar. Vocês têm que pensar sobre aquilo, vocês têm que falar sobre aquilo, vocês têm que, sabe? Não pode ter preguiça, tá, gente? Então, vocês podem colocar isso em pauta, tá certo? Então, a carta do leitor é uma prévia de uma carta argumentativa. A carta argumentativa é muito parecida com o texto dissertativo, porque o texto dissertativo nada mais é do que um argumento. E a carta argumentativa, você também vai ter que fazer isso, né? Concordam comigo? Vocês vão ter que colocar através de argumentos, né? Colocar como embasamento os argumentos para o seu ponto de vista, tá? Então, claro que a carta do leitor é um texto curto, né? Porque fala somente sobre uma determinada matéria, uma opinião muito básica, mas ele já está dando esse senso crítico de vocês. É isso que é importante, tá? Então, lá na página, deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui a minha apostila? Lá na página 2, né? Nós temos ali o que é a carta do leitor. Estão vendo aqui? Fechou, então. Na aula passada, a gente meio que conversou um pouquinho sobre essa carta do leitor, né? A estrutura dela, que é uma estrutura básica, muito simples, é um texto curto, de uma linguagem simples. Quando eu falo uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, eu não tenho que dizer que eu tenho que colocar uma linguagem errada, tá? Eu tenho que usar a norma culta da língua portuguesa, porque ela vai ser publicada, certo? Então, quando você faz uma carta para o outro ler, a gente também tem que deixar muito claro, sempre, tá? Esse é o grande problema de quem escreve, né? De não deixar muito explícito aquilo, muito bem pontual, aquilo que você quer colocar a sua opinião, né? Quer se posicionar sobre um determinado tema, e aí se perde, tá? Então, a gente tem que estar muito bem ciente de quando a gente estiver escrevendo. E a carta de leitor, né, só repetindo o que eu coloquei lá na aula passada, é um tipo de carta que ele já tem um espaço resignado no meio de comunicação, numa revista, num jornal, site, enfim. Já tem a página ali que é para esse tipo de carta de leitor. Então, selecionadas melhores. Claro que elas são um pouco tendenciosas, elas colocam, sim, né? Muitas vezes mais positivamente do que negativamente, eles colocam aquilo que favorece a eles, óbvio, né? Mas também eles colocam, não de uma forma muito radical, outras opiniões que não sejam favoráveis àquelas que eles mencionaram ali, né? Então, aqui, ó, quando eu coloco, ao ler a matéria jornalística, o leitor pode ter o desejo de manifestar sua opinião sobre o texto, sobre o assunto, até mesmo sobre a publicação de uma revista, de jornal, de site, como um todo. Diversos periódicos, né, que são esses textos informativos, destinam um espaço em suas publicações para divulgar os comentários do seu público leitor. Como há até pouco tempo, esses textos eram enviados por carta para empresas responsáveis pelas publicações, foram denominados de carta do leitor, né? E aí a seção composta desses textos, em geral, recebe o mesmo nome. O título lá fica, né, do lugar onde tem as cartas do leitor, já pega mesmo esse título aqui. E antes era mandado por carta, né? Imagina, então, na escrita, a ortografia, se a pessoa que está lendo não entende, ela não vai publicar, porque pode dar uma divergência, certo? De opiniões ali, pode escrever alguma coisa, a pessoa que está errada, e a pessoa vai lá e lê a sua carta
que foi enviada e foi trocada palavras, enfim, é uma série de responsabilidades, né? Então, hoje já não são mais encaminhados por cartas, né? São encaminhadas por e-mail ou por mensagens, né? Enfim, mudou a forma de como isso foi enviada, mas o desígnio é a mesma coisa, tá? As cartas do leitor a seguir foram extraídas da seção painel do leitor, né, da Folha de São Paulo. As 3 cartas comentam o mesmo assunto, o editorial do jornal, publicado em 9/7/2015, que trazia uma crítica à sociedade em razão de um linchamento ocorrido na capital do Maranhão, São Luís. Leia as cartas e resolva as questões de 1 a 8. Bom, aqui eu tenho 3 cartas, né? Essas coisas aqui eu já fiz por conta lá da outra turma, tá? Que eu fui grifando. Eu tenho 3 tipos de carta do leitor, olhem só. E como como é que eles estão identificados? Olha. Ai, o aparelho está machucando. Né? Como eles são colocados, olhem só. Né? Perfeito. E aí nós vamos ver a opinião de diversas pessoas sobre esse editorial. O que é um editorial? O editorial também já é um tipo de texto opinativo, só que a posição de uma equipe jornalística em referente a uma determinada matéria. Tá? Então, ali eles já também estão se posicionando sobre aquele determinado assunto. Então, imagina uma posição em cima de outra posição, um ponto de vista em cima de outro ponto de vista. Né? Então, esse editorial é a ideia coletiva, né, de um determinado assunto de uma equipe, né, do jornal, e é assinada pelo diretor-chefe, por exemplo, né, alguém da equipe que representa o editor-chefe. Então, agora pensem, né, uma opinião sobre outra opinião. É um pouco... a gente tem que ter uma minuciosidade muito grande. Alguém pode ler o texto 1? Eu posso ler? Texto 2. Eu posso tentar ler, é que eu tô sem apostila. Mas dá para ler, tá vendo a minha tela, Ana Petris? Tô. Então, pode ler pela minha tela, tá? Por isso que eu estou compartilhando. E o texto 3? Maria Eduarda. A Duda falou que vai ler um, não falou? Oi, Pro. Oi, pode ler. Não, a Ana que falou. Eu posso ler sim o 3. A Ana Larissa lê o texto 1, é isso? A Ana Beatriz o texto 2 e a Maria Eduarda o texto 3. Fechou? Sim. Tá bom. Então vamos lá, pode começar a ler, Ana, o texto 1. Prestem atenção, gente. Há que se parabenizar a Folha pelo excelente editorial Selvageria à Brasileira. Opinião 97. Ou é 9/7? 9, é a nona de 9, né, de textos, é a 7ª. Entendeu? Ah, tá. Uhum. Sobre o linchamento de um homem no estado do Maranhão. Em nome de um suposto bem, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Os que apoiam essa selvageria são os mesmos que defendem a redução da maioridade penal, que não se comovem com as várias mulheres que morrem por causa de abortos mal feitos. São os mesmos que querem a preservação da guerra às drogas, etc. Muito bem. Texto 2. Eu acho que a Ana caiu da reunião, professora, porque acabou de sair que o nome dela que ela saiu. Tá, então pode ler o texto 2 aí quando ela voltar. Tá bom. Acho responsável que o jornal critique um ato extremo de autodefesa e de cansaço contra a impunidade, somente com palavras vazias de boas intenções.
Porque a Folha não propõe algo factível, Ai, programático, Pro, que possa... desculpa. Eu de vez apertar no botão de. Ai, desculpa, Duda, te interrompi. Pode continuar, depois eu falo. Pode continuar, Duda. Eu leio de novo ou Uhum. eu... Pode Tá. continuar. Óbvio que o jornal critique um ato extremo de autodefesa e de cansaço contra a impunidade, somente com palavras vazias e de boas intenções. Porque a Folha não propõe algo factível, programático, que possa ser feito em regime de urgência, para que esses atos não mais ocorram, em vez de propalar o que se trata de barbárie. Barbárie é o que os governos fazem ao serem irresponsáveis e medrosos com relação ao crime. 3, vai lá, Ana Beatriz. Abaixa. Ai, Oh, tem como perdão. abaixar? Deu. Desculpa, Pro, de vez eu apertar no botão do microfone, eu apertei no botão de desligar. É isso. Sem problema, acontece. Bem, mas tá. Calma aí. Compartilho da indignação da Folha, em pleno século XXI, à luz do dia, vemos cenas de de justiçamento coletivo na vista de crianças. A imagem do corpo do homem nu, morto, é emblemática. Ainda estamos longe de viver num país civilizado. E, infelizmente, nestes tempos sombrios, a Câmara de Eduardo Cunha, numa manobra indecente, parece reforçar esse clima de ódio e bárbaro ao aprovar a redução da maioridade penal. Isso não resolverá o problema, pois serão combatidos os efeitos e não as causas da violência. Muito bem. Todos os 3 trechos ali, todos esses 3 textos, eles estão dando sua opinião, né, referente a um assunto, né? Ali ele está falando, o assunto que a gente entende é que o editorial colocou a opinião dele, né, sobre o linchamento de um homem, que foi, né, em praça pública, né, vamos supor assim, na rua, que o povo fez justiça com as próprias mãos, por exemplo, né, que o povo estava indignado por né, por essas questões, e aí eles foram lá e fizeram justiça com as próprias mãos, linchando o ladrão, ou sei lá o que o cara era, né, enfim. Também eles associam a questão da lei da maioridade penal, né? De colocar de 16 anos para 14, eu acho que eles queriam, né? Colocar na época, enfim, para 14 anos, e eles associaram, então, associaram essa matéria a essa questão política, né? A questão de leis ali de maioridade. E aí a gente viu variados, ali, né? Com certeza tinham muito mais textos, mas ali a gente tem alguns que representam eles muito claramente a posição de cada um. Nós temos ali 2 textos positivos, né? Que parabenizam, que enfatizam a questão da posição, e nós temos um que não, né? E percebam que todos os textos que tem aqui, exceto um, faz menção a que matéria eles estão falando, certo? Eles estão fazendo menção àquilo que eles leram. Qual reportagem eles leram? Então, se eu leio sobre uma reportagem sobre a atual educação no Brasil, né? Diante da pandemia. Então, eu estou lendo essa matéria, alguma coisa me chamou a atenção para eu escrever para aquele veículo de comunicação, automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou colocar qual matéria que eu estou lendo. Qual matéria que eu li e que eu quero escrever. Porque se eu não faço essa menção de página, ou título, ou isso, né? Fica meio complexo. Isso é tão importante que vocês têm que levar em conta lá no texto de vocês, né? Porque se eu não faço menção àquilo que eu estou lendo, que eu estou escrevendo, o texto fica solto, né? Não fica direcionado. Então, a clareza no texto é isso. Nós temos 2 textos aqui que estão claros,
né, que são critérios avaliativos. Tem um que não tem clareza, falta clareza. Então, é um critério avaliativo em qualquer gênero textual, tá? Então, aqui eu estou vendo que está faltando alguma coisa, tá? Em um dos textos. Mas vamos ver o que as perguntas me dizem ali, me pedem ali. Lá na questão, as cartas do leitor são publicadas em edições diferentes daquelas em que foi publicada o texto que a motivou. Mesmo assim, é possível identificar o texto como está sendo comentado e seu conteúdo? Eu posso identificar o tipo de texto que está sendo comentado? Através Sim. da... Sim, né? Por quê? No caso do tipo de texto que eles estão fazendo, carta do leitor? Ou o texto que eles estão Não, o comentando texto que sobre? eles estão comentando sobre. Como é que a gente consegue identificar sobre esse texto? Pelo conteúdo, pela opinião deles em relação a isso? Porque, como já havia sido publicado. Tá, e qual é a parte do texto do leitor aqui que a gente consegue ver essa publicação? Da carta da matéria que eles estão comentando. Que eles citam a Folha? Eles citam a Folha. Eles citam a Folha. Eles citam ali, ó, a questão da... Não, cadê? Ó, da Folha, em pleno século I, da barbárie, né, a justiça, justiciamento coletivo na vista de crianças, né? Depois lá em cima ele coloca o editorial, ele não coloca nem coisa, ó, coloca a Folha, coloca o título, né? E o que fala sobre o assunto. Certo? Então, quando ele cita isso, a gente consegue identificar mais ou menos o assunto que ele está falando, tá? É isso aí. Vou botar a resposta aqui para vocês, quem quiser copiar, tá? Quando vocês terminarem, me avisem, tá? Para eu tocar. Deu? Posso tocar? Acho que sim, prof. Acho que sim. Então, Sim. vamos lá. Então, vamos tocar. Na segunda questão, ele pede aqui, ó. Escreva uma frase inicial para o texto 2, deixando explícita a referência ao editorial que deu origem a esta carta do leitor. Compare sua frase com as dos colegas. Eu disse para vocês que todos os textos tinham referência a que matéria, né? A que parte eles estavam se referindo, exceto um. Então, esse exceto foi o texto 2, tá? Ele não faz referência do que ele está falando. Acho responsável de que um texto critique um ato extremo de autodefesa e de cansaço contra a impunidade. Somente palavras vazias de boas intenções, porque a Folha não propõe algo factível, pragmático, que possa
que possa ter feito um regime de urgência para que esses atos não mais ocorram em vez de tananã, tananã. Olha só, como aqui eles fazem diferente, né? E aqui também, que ele, né, ele menciona. Então, qual é a proposta da atividade? Que vocês façam um início de texto, um início de texto que faça referência, tá? Só coloquem o período, não precisa copiar o texto todo, só o período, para que depois continue esse texto aqui. Que faça referência a que matéria eles estão mencionando, que eles estão dando opinião. Vamos lá, 2 minutinhos, bem rapidinho, só um período. Não é para fazer referência também à folha, né? Só sobre o conteúdo, a matéria que eles estão falando, né? Pode fazer. Porque ele já está mencionando ali embaixo a folha, né? É, né? Então, se você. É, aí não precisa, porque daí fica redundante, né? Ah. Tá demorando esse trabalho? Ai, até meio-dia não vai trabalhar. Mas, mamãe, eu queria. Calma aí. Eu queria ir pra avó logo. Ah, depois a gente vai lá na avó um pouquinho, tá? Por quê? Uhum. Mas a mãe precisa acabar de trabalhar primeiro. Vai lá. Mas vai demorar. Não vai não. Já tá pronto. Quando terminar, me avisem, tá? Eu acho que já pode. Não sei, tem que ver. Então vai lá, Ana. Conseguisse fazer? Beatriz. Ana Beatriz? Tá, Oi? pode ler, tá? Pode ler. Vai valer pontinho, tá? Eu vou chamar aqui, quem for lendo vai valer pontinho. Pode ler a tua. Ai, pro. Não, pede pra. Ô, Pro, eu posso ler para ver se pode ser assim? Pode. Eu coloquei assim, ó, eu só citei. Acho responsável que o jornal critique no editorial Selvageria Brasileira um ato extremo de autodefesa e de cansaço contra a impunidade somente com palavras vazias de boas intenções. Isso aí, perfeito. Parabéns. É assim mesmo. Perfeito. Maria Eduarda. Oi, Pro. Eu fiz mas só uma pergunta. Como é que a Ana Larissa fez que eu não entendi direito? Como é que é? Desculpa. Ela perguntou como é que eu fiz, Pro. Eu coloquei assim, ó. Eu coloquei o início e citei o editorial. Eu coloquei, ache responsável Ah, que o tá. jornal critique no editorial Selvageria a Brasileira. Aí eu coloquei o resto. Um ato extremo de autodefesa, não. Ah, tá, Isso. agora entendi. Valeu, Ana. Tá, valeu meu, professora. Não sei se vai dar certo, mas o editorial Tá. postado a respeito do linchamento deixa claro que eu acho responsável. Isso, perfeito. Fica claro a irresponsabilidade daí, tá? Desse jornal criticar um extremo de autodefesa e de cansaço, biriri, bororó. Tá? Tá bom, Pro. Aí tem que mudar ali, tá? Foi a Maria, né? Maria Eduarda. Uhum. Ana Beatriz, quer ler a tua? Ô, Pro, eu não entendi. Buguei agora. Por que tu não entendeu? É que eu buguei como que é pra fazer. Tipo, tem como ajudar? O quê? Deixa eu te entender o que tu não entendeu. Como que faz esse início?
fazer um período, fazendo referência, como ele coloca aqui, ó, olha só. Há que se parabenizar a Folha pelo excelente editorial Selvageria Tal sobre o linchamento, e depois colocou a opinião dele. Ele está fazendo referência a quem ele está respondendo, que é esse editorial aqui, ó. Aqui não acontece isso, então ele quer, a proposta da atividade é o quê? Que você faça um período aqui que faça a referência da que texto você está lendo. Você está criticando. Entendeu? Peraí, tô lendo. Tá. Tem como a Duda ler dela de novo? É porque a Ana já leu. Tem como a Duda ler o dela de novo? Lê, Duda, o teu. Tá. O editorial postado a respeito de um linchamento deixa claro a irresponsabilidade do jornal, que o jornal critique. Era assim que era pra fazer, né? Pra eu arrumar ali o negócio da irresponsabilidade. Tá. Tipo assim, por exemplo, né? Acho irresponsável que um jornal critique um linchamento, que é um ato extremo de autodefesa, tipo isso? Isso. Ah, tá. Conseguiu fazer? Então, Peraí. Tá. Tá, vê se é isso. tá, lê. Acho irresponsável que um jornal, por meio de um editorial, critique. Ai, peraí. Oh, meu Deus. Ah, tá. Critique um linchamento, um ato extremo de autodefesa. Tipo isso aí. E de cansaço contra a impunidade. Isso, bom, ótimo. Isso aí. Tá bom? Mais alguém quer ler o seu para ganhar o pontinho? Pode escrever lá no chatzinho. Quem quer ler? Gustavo, quem quer fazer o seu períodozinho ali, Gustavo, para ganhar o pontinho? Não? Gente, então, já passamos a nossa aulinha, né? Fica para deveres. Não vou fazer para deveres, não. Vamos deixar. Aí, na semana que vem, eu pego de alguns ainda essa questão 2, tá? E aí a gente vê direitinho, tá? Aí a gente vai fazer junto para tirar todas as dúvidas sobre as atividades. A gente só continua, tá certo? Fechou? Gente, boa semana, bom final de semana, tá? Bom final de semana.